Você esteja bem e que você esteja em paz. Te convido a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Leremos a partir do verso 8. Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 8 em diante. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos e para serem batizados, e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobres mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Esta passagem aqui se refere a João Batista. Quem está dando este ensinamento e estas orientações é João Batista. João Batista foi o precursor do ministério terreno de Cristo. João Batista, ele preparava a primeira vinda de Cristo. E aqui neste momento, então, ele se dirige a aquelas multidões, aquelas pessoas, e dá este ensino. Bom, nós sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é atual. E nós podemos trazer este texto à nossa realidade hoje. Aliás, nós devemos fazer isso. Porque este texto, esta palavra aqui de João Batista, ela é viva e ela precisa ser pregada hoje. Porque João Batista, ele preparava a primeira vinda de Cristo. Hoje a igreja prepara a segunda vinda de Cristo. Os nossos dias são dias confusos, dias agitados, porque a internet, ela deu voz a todo mundo. Então vivemos dias de confusão, de extremismos, de conflitos. Por quê? Porque todo tipo de pensamento, todo tipo de ideia, seja ela correta ou seja ela equivocada, é pregada, ensinada, divulgada através da internet. E todo tipo de pensamento faz seus adeptos ou cria bloqueio com outras pessoas. Então nós vivemos hoje, por exemplo, na política, uma situação polarizada. Nós vivemos em todas as áreas do relacionamento humano conflitos de ideias. Uma verdadeira convulsão social pelas redes sociais. Pessoas pregando todo tipo de ideia, de pensamento, de filosofia, de religiões e tudo mais. E dentro do chamado meio evangélico, essa confusão ela existe também. E nós sabemos que o nosso Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Por isso é necessário nós sabermos separarmos as informações, para que nós fiquemos na paz que é a fé cristã. E para que seja possível nós separarmos esta grande quantidade de informações e de pensamentos que as pessoas defendem, de teses, teorias, teologias, práticas, que as crenças, enfim, tudo o que acontece, para que nós possamos preservar a paz, que de fato é a paz de Deus, nós devemos voltar à Bíblia e voltar ao Evangelho. Porque a Bíblia, como nós sabemos,
Ela é a única regra de fé e de conduta do cristianismo. Embora hajam muitas seitas, muitas pessoas que defendem pensamentos filosóficos a respeito do cristianismo, nós sabemos que somente a Bíblia é que fala pelo cristianismo. Somente a Bíblia fala por Cristo e fala pela fé cristã. Não existe outra autoridade. A autoridade final é a Bíblia. Os pastores, bispos, líderes, eles são ministros do Evangelho, ou seja, da revelação que Deus deu, que já está escrita e mantida aqui por séculos na Bíblia. Então, para que nós possamos nos preservar, nos proteger desta convulsão, desta verdadeira confusão que acontece pelo fato da internet dar a voz a todos, nós devemos voltar ao verdadeiro Evangelho, e a única maneira de fazermos isto é colocarmos a Bíblia como a nossa única regra de fé, e não o imaginário humano, a opinião das pessoas, por melhor que sejam essas pessoas, por mais boa vontade que elas tenham. A Bíblia é a autoridade final. E nesta passagem aqui, nós vemos João Batista ensinando as pessoas, né? Nós vemos que João Batista, ele prega o arrependimento, a humildade e uma vida honesta. E é isto que caracteriza a vida cristã. O arrependimento. Nós devemos nos arrepender. A humildade, a humildade, ela é uma das características da fé cristã, do verdadeiro cristão. E uma vida honesta, nós devemos sermos honestos em todos os momentos da nossa vida, até naquelas situações que nós não conseguimos resolver, nós devemos lidar com elas com honestidade, honestidade para com as pessoas, para com Deus e para conosco mesmo, tá? Devemos ser honestos diante da Bíblia. Nunca devemos colocar a nossa imaginação, a nossa opinião, as nossas convicções pessoais acima da Bíblia. Nunca, em hipótese alguma. A Bíblia é a revelação de Deus e nós devemos nos submeter a ela. Então vamos aprender aqui um pouquinho para que, de fato, para aquela pessoa que de fato quer ser cristã, ou para aquele que quer aprender sobre a fé cristã, vamos analisar aqui de forma rápida esta passagem aqui e estes ensinos. A primeira coisa que nós percebemos neste texto aqui é que João Batista ele diz no verso 9 que o machado já está colocado sobre a raiz. Vamos ler aqui o verso 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então aqui a árvore, ela representa as pessoas. E o fruto são as atitudes, as ações da pessoa. Frutos de arrependimento e os demais frutos da fé cristã. O fruto da ação do Espírito Santo nela. Longanimidade, domínio próprio, alegria, paz, mansidão. Contra estas coisas não há condenação, porque é o fruto do Espírito Santo que opera na pessoa. Então nós vemos que a árvore representa as pessoas. E essas pessoas que querem seguir o cristianismo, elas devem produzir frutos. Frutos dignos de arrependimento, ou seja, o conhecimento, a consciência que somos falhos e pecadores, mas que o nosso pecado, ele não condiz com a fé cristã. O pecado do homem faz separação entre ele, o homem, e Deus. Então o pecado é algo a ser combatido, é algo que tem que ser contido.
Nós devemos ter contenção, agirmos com contenção contra o nosso próprio pecado. O maior inimigo do homem não é Satanás. O maior inimigo do homem não é a morte. A morte é uma consequência do maior inimigo do homem, que é o seu próprio ser pecaminoso. Porque o Senhor Jesus, ele nos ensina que todos os maus desígnios nascem no coração do homem. Todo mau desígnio está no coração do homem. Por isso é necessário que a palavra de Deus entre em nós e nos limpe de dentro para fora. Só assim nós poderemos produzir os frutos que impedirão o machado de cortar a raiz da árvore. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, ele usa a ilustração da videira. E ele diz, eu sou a videira verdadeira. Ou seja, Cristo é a videira. Ele é a árvore, o corpo. E nós somos os seus ramos. Todo ramo que não estiver enxertado na videira não tem vida. E todo ramo que está enxertado na videira, mas não produz fruto, ele é arrancado e lançado fora. Pois o ramo que estiver na videira para produzir fruto é aquele que Jesus o limpa e ele produz mais fruto ainda. Então é necessário que nós sejamos limpos, purificados. E a única maneira de sermos limpos e purificados interiormente, internamente, no nosso coração, é a palavra de Cristo. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é que o machado está posto sobre a raiz. Ou seja, o reino de Deus já foi apresentado aos homens na primeira vinda de Cristo. Há mais de 2 anos, a Igreja de Cristo prega a Bíblia, prega os ensinos de Cristo. E Cristo está prestes a voltar. E o machado está colocado na raiz. Aquela árvore que não produz fruto, ela será cortada. A segunda questão que nós vemos aqui é que, de fato, nós devemos mesmo nos arrepender. Está aqui no verso 8. Para evitar o machado, é necessário o arrependimento. Verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, nós devemos produzir frutos de arrependimento. Cada um de nós. Isso é individual. Não adianta dizermos somos filhos de Abraão. Não adianta a nossa linhagem, a nossa descendência, a nossa tradição, a religião dos nossos pais, a fé com que os nossos pais nos criaram. Não adianta nada disso. Essa questão agora vai ser individual. A partir do momento em que o homem ele tenha luz própria, ele tenha conhecimento, ele consiga raciocinar por si mesmo, a questão torna-se individual, a responsabilidade torna-se individual. Então não adianta dizer, sou filho de Abraão, sou filho de evangélico, sou filho de cristão, sou filho de reformado. Não adianta ele dizer nada disso. Porque ele vai ter que produzir frutos dignos de arrependimento. E como produzimos esses frutos dignos de arrependimento? Pelo reconhecimento. Pelo reconhecimento da justiça. Que a justiça de Deus é perfeita e que Deus é santo. E que nós estamos muito longe dessa santidade. Por mais avançado que você esteja no conhecimento das Escrituras, da teologia, mesmo que você seja um renomado pastor, um grande líder, uma mulher de oração e de fé, todos nós estamos muito longe da santidade de Deus. Deus é santo, extremamente santo, e seus olhos não podem ver o mal. A única maneira que temos de nos achegarmos a Deus é através de Cristo, nos submetendo a esta palavra. Então é necessário que nós reconheçamos o quanto somos pequenos, o quanto somos falhos,
o como somos pecadores. E se estamos aqui, é porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã nas nossas vidas. E cada minuto de vida é uma oportunidade que temos de nos aproximarmos do nosso Deus através das Escrituras. Então vemos aqui que o machado já está colocado à raiz, desde que Cristo se manifestou. O machado já está colocado à raiz, porque Cristo trouxe as verdades do reino de Deus. E ninguém mais pode dizer que não sabia, que não conhecia, porque não tem como nós não sabermos de Cristo. As Escrituras estão aí para todos. Existe material pela internet, livros, bíblias, para todos. Até mesmo aqueles países onde o cristianismo é proibido hoje, porque no passado já entrou lá. No Oriente Médio, por exemplo, onde existem alguns países que por suas leis proíbem, né, a fé cristã, ou na Ásia, em alguns países ali onde o comunismo proíbe a fé cristã, esses países já foram evangelizados. Todos têm conhecimento a respeito de Cristo. Então, nós já temos luz. A luz dos homens já veio ao mundo. Então, todos somos indesculpáveis. Por isso que João, quando estava preparando a primeira vinda de Cristo, ele usa essa expressão: o machado já está posto à raiz. Então, é necessário que nós devemos produzir frutos de arrependimento. Bom, ali haviam algumas pessoas ouvindo a pregação de João, e essas pessoas lhes questionaram e fizeram algumas perguntas, e João dá as respostas. E essas respostas a essas três perguntas, as três respostas de João às três perguntas, elas descrevem na prática o que é a vida cristã. O verdadeiro cristão, ele não é um cristão nominal, aquele que só diz sou evangélico ou sou cristão, mas que não tem uma vida cristã. O verdadeiro cristão, ele produz frutos e ele reflete Cristo na sua vida e ele vive como cristão, de forma autêntica. Esse é o verdadeiro cristão. E essas três perguntas que fizeram a João, as três respostas que João dá, explicam a vida cristã. A primeira, nós vemos aqui no verso 10. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Isso é ser cristão. Ser cristão é repartir, é compartilhar. Ser cristão é não deixar o seu próximo, aquela pessoa que está ao seu alcance, passar privações. Se você tem 2 pães, reparta com quem não tem. É assim que é ser cristão. É assim que é a vida cristã. Não existe outra maneira. A vida cristã é assim. Se você tem 2 agasalhos, dê um a quem não tem. Você não tem necessidade de ficar ostentando, cada dia que você vai a um lugar, você vai com uma roupa diferente. Não tem necessidade disso, isso é vaidade. Não tem necessidade nenhuma disso. Você não tem necessidade de encher a tua geladeira, transbordar a ponto de perder alimentos. Ou de jogar, fazer desperdício, fazer um almoço onde você vai jogar a maioria das coisas fora. Sendo que tem pessoas que não têm o que comer. Ser cristão é se importar com essas coisas. É se importar com os famintos, é se importar com os oprimidos, é se importar com os aflitos, é se importar com os desvalidos. É assisti-los, é visitá-los nas suas necessidades. Nós devemos nos preocupar com essas coisas. Nós devemos cuidar dos pobres. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos, nós olhamos para a igreja e nós vemos que nós estamos muito longe da fé cristã. E esquecemos, ou muitas vezes nem consciência temos, que o machado já está posto à raiz. E nós devemos produzir os frutos. Para quê? Eu tenho que ter 20 blusas,
sendo que tem pessoas que estão morrendo de frio. Nossa região aqui no sul, sudeste, as pessoas morrem de frio na época do inverno, nas ruas. Existem crianças que dormem embaixo de marquises. Existem pessoas que só têm uma cama de papelão para repartir com o outro nesse frio. E não importa por que eles chegaram neste ponto. Não importa se foram circunstâncias da vida ou se é consequência dos próprios erros. Nós não estamos aqui para... ninguém nos autorizou como juízes na vida dessas pessoas. Mas nós podemos amenizar, sim, a fome, a dor, o sofrimento de alguém. Muitas famílias aí não têm sequer condição de dar um leite para um filho. E a luta é grande. Principalmente numa época de crise como esta. Então, se você tem 2 túnicas, dê a quem não tem. E com a comida, faça o mesmo. Esse é a primeira resposta de João para aquelas pessoas. A segunda resposta está aqui no verso 13. Mas vamos ler o 12. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. João está nos ensinando aqui a sermos honestos com os nossos negócios. Para que lucro fora da realidade? Para que querer levar vantagem em todas as coisas? Cobre preço honesto. Se você é um comerciante, se você é um vendedor, tenha a sua margem de lucro e confie que Deus ele vai te abençoar na sua honestidade. Não cobre mais do que o estipulado, não cobre mais do que o esperado. Os publicanos, eles eram cobradores de impostos. O Império Romano, ele fazia da seguinte forma: eles escolhiam uma pessoa, um nativo de cada lugar, ou vários, e dava a eles o cargo de serem cobradores de impostos. Esses eram os publicanos. E o Império Romano, ele definia o quanto que aquela pessoa ia cobrar de cada um. Vamos dar um exemplo em reais. Vamos supor que cada um tivesse que cobrar R$200 de cada pessoa. Só que o Império Romano não se importava se aquele publicano cobrasse a mais, desde que ele repassasse os 200 que foi estipulado por Roma. Então eles faziam vistas grossas àqueles publicanos que cobravam a mais. E alguns desses publicanos sabiam que aquela pessoa que ia pagar o imposto tinha mais recursos, então cobrava 300, 400, 500, dava os 200 do Império Romano e retinha o restante para ele. Por isso os publicanos normalmente eram ricos, mas eles enriqueciam de forma ilícita. É o caso de Levi, que é Mateus, que era publicano, que o Senhor Jesus chamou para o seu apostolado. E é o caso também de Zaqueu, que ao se converter, disse que restituiria 4 vezes mais se tivesse lesado alguém. Então, os publicanos perguntaram a João: Mestre, o que devemos fazer? E João diz, então: não cobreis mais do que o estipulado, ou seja honesto nos teus negócios. Você terá o seu rendimento. Se você trabalha numa empresa, seja honesto com o seu patrão. Não tente lesá-lo ou levar alguma vantagem. O cristão ele não vai fazer isso. O cristão ele só não paga mesmo se ele não tiver condição. Mas ele deve honrar os seus compromissos, ele deve ser honesto em todas as coisas, procurar fazer sempre o certo. O coração do cristão ele está voltado sempre para fazer a coisa certa. Às vezes nós não conseguimos. Mas a ideia, o pensamento, o coração do cristão deve estar sempre voltado para fazer a coisa certa. Ele deve se esforçar para fazer o certo. E depois, finalmente, a terceira pergunta, que vem dos soldados, né? Está aqui no verso 14. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Então esse ensino é prático da vida cristã. Não maltrate ninguém. Mesmo que essa pessoa te ofenda,
mesmo que essa pessoa esteja pregando totalmente o contrário da fé cristã, mesmo que essa pessoa não esteja sendo fiel ou honesta com você, não maltrate ninguém, não maltrate crianças, não maltrate seus vizinhos, não maltrate seu marido, não maltrate a sua esposa, não maltrate seus pais, não maltrate seus filhos, seus amigos, pessoas que você não conhece, não maltrate ninguém numa fila da lotérica, não maltrate ninguém. Não maltrate o motorista de ônibus, não maltrate a recepcionista do hospital, não maltrate ninguém. Dê a todos a atenção necessária. Nós vemos aqui não maltrate, né? A ninguém maltrate, não faça denúncia falsa. Se você não tem certeza, não fale. Hoje em dia é muito comum as pessoas compartilharem denúncias que vêm no Facebook ou em redes sociais. Às vezes alguém fala mal de alguém, acusa alguém de ter feito algo horrível e as outras pessoas vão compartilhando e divulgando aquilo, você nem sabe se aquilo é verdade. Então não divulgue, não faça falsa denúncia contra ninguém. E esteja contente com o que você tem. Tá? Você pode querer progredir, pode querer ter um salário maior, mas esteja contente e agradecido pelo que você já tem. Então nós vemos aqui que não vai adiantar nada a pessoa dizer que é cristã, se portar como cristã, vivendo de forma atípica ao cristianismo. Se a pessoa não viver desta maneira, se ela não tiver o seu coração voltado a viver desta maneira, de forma honesta, humilde, respeitosa com os outros, ela pode se dizer cristã, evangélica, reformada, o que for, mas na verdade ela não está sendo. Ela deve mostrar isso com a sua vida. Viver de forma humilde, com respeito às pessoas, tratando todos cordatamente, todos tratando bem, com amor fraterno, e produzindo frutos de arrependimento, sabendo que ela é falho, que é pecadora, se arrependendo não só dos seus pecados, mas do fato de ser pecadora. E lembrando-se sempre que o machado, ele não só está mais à raiz da árvore, ele já está começando a cortar. Porque a volta de Cristo está muito perto e é hora de produzirmos frutos de arrependimento. Quem tem colocado a mão no arado, não olhe mais para trás. Siga em frente. Se teu olho te faz pecar, arranque-o fora. Se tua mão te faz pecar, arranque-a fora. Tudo aquilo que te tira do caminho da verdade, toda ambição, toda ganância, toda avareza, arranque fora de você. E procure ter uma vida singela, humilde, piedosa, seguindo a Cristo, porque só assim alcançaremos o galardão da vitória. Troque o engano pela verdade. Volte à Bíblia e ao verdadeiro Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida. Graça e paz.